Então, nós falamos da última aula sobre algumas propriedades da derivada, né? Falamos sobre derivada da função exponencial, calculamos por definição algumas derivadas. Então eu queria colocar aqui uma tabelinha com algumas derivadas importantes, tá? Fiz uma tabelinha simples aqui com as derivadas, que vai ajudar a gente na hora de fazer os cálculos. Então, uma tabela com as derivadas. Eu vou botar a função aqui e a função do lado. Tá? Então, temos aqui a função de uma função dessa forma. A derivada vai ser dessa forma. Tá? Nós fizemos a conta para n natural, tá? Mas aqui isso vale para uma coisa muito mais geral, vale para o caso em que o n é um número real, tá bom? Então eu não vou mostrar isso, mas eu vou deixar indicado, tá? Então temos do polinômio, temos da função exponencial, que eu fiz no final da última aula. A derivada coincide com ela mesma, né? E elevado a x, a derivada é elevado a x. Que mais? Fizemos também de algumas funções trigonométricas, né? Fizemos o seno, que a derivada era cosseno. Fizemos do cosseno, a derivada era menos o seno. Fizemos a tangente, a derivada era secante ao quadrado, né? E aí você, aplicando aquelas regras, a regra do quociente, tá? Você pode também obter a do cotangente, que eu não fiz, tá? Aí você pode obter ela, é menos cossecante ao quadrado de x, secante, que é secante vezes tangente, ok? E tem a da cossecante, tá? Que é menos cossecante vezes tangente. Ok? Opa, cossecante vezes cotangente. Então temos todas essas aqui. E vou entrar mais algumas, tá? Depois. Vai entrar do logaritmo. Bom? Só lembrando aqui, né? Por que a da exponencial é essa, né? Exponencial de x é ela mesma, né? Nós vimos na última aula, quando você tem f de x é igual a e elevado a x, né? Nós fizemos uma conta para mostrar que a derivada do x é a elevado a x vezes derivada no ponto 1, ponto 0, né? Nós vimos isso, para qualquer a, tá bom? Então, de todos os a's que nós podemos tomar, existe aquele que faz com que a derivada no ponto 0 seja 1. Tá? E esse a que faz com que a derivada no ponto 0 seja 1 é o e, é o número de Euler. Então, quando você faz isso, você tem f' de x é igual a e elevado a x vezes 1, que é elevado a x. Tá? Então, é por isso que a derivada da função exponencial na base Euler é ela própria. Ok? Bom, esse é só um repeteco, tá? Ainda vai entrar aqui, nós vamos ver, da função ln de x, tá?
Posso até colocar de uma vez, deixar indicado. A gente vai ver como vamos ver como é que a gente obtém isso, tá? Mas já deixei aqui indicado, é 1 sobre x, tá bom? Do ln de x. Lembrando que o ln é o logaritmo na base e, tá? Então, isso aqui é só uma revisão. Deixar essa tabelinha aqui que ajuda. Essa tabela está disponível também nas notas de aula, vocês podem consultar lá, tá bom? Então, o assunto de hoje que eu quero falar é sobre a regra da cadeia. O que é a regra da cadeia? A regra da cadeia, ela nos dá condições para calcular a derivada de uma composição de funções, tá? O que acontece é o seguinte: você tem uma função que é derivável, tem uma outra função que é derivável. O que a gente pode esperar da composição de duas funções deriváveis, tá? Porque a regra da cadeia diz que essa composição também é uma função derivável e ela dá uma fórmula para essa composição, tá? Então a regra da cadeia é o seguinte teorema: seja g uma função derivável em x. E agora você pega f, uma função derivável em g de x. Ok? Então, a função composta f bola g, tá? É derivável em x e sua derivada vale o seguinte: você tem a composição de f com g, derivada no ponto x, isso é igual a derivada de f aplicada no ponto g de x vezes a derivada de g no ponto x. Bom, então o que se tem aqui é o seguinte: o que se tem aqui, você tem uma função g de x e ela está definida assim, ó. Tem um conjunto A aqui, tem um conjunto B, tá? E tem a função g que vai do conjunto B para o conjunto A, tá? Do conjunto B para o conjunto A. Então aqui tem um ponto x. Então você tem aqui o g de x. Na verdade eu vou fazer um pouquinho, fazer diferente. Fiz o desenho meio para cá, ó. Vou chamar aqui de A. Fazer o contrário, né? Aqui B, esse conjunto.
Então você tem um ponto x que está aqui, tá? E tem uma função g que vai do conjunto A para o conjunto B. Tá? Então aqui é o ponto g de x. Tá? E agora você tem uma outra função f, tá? E essa função f vai do conjunto B para o conjunto C. E aqui é uma função f. Tá? E aqui, quando você calcular o f desse elemento, que eu estou circulando aqui, ele está aqui, ó. Esse é o g, então esse é o f. Do g de x. Tá? Então, o que o teorema diz? O teorema diz que se essa função aqui é derivável no ponto x, e se essa função é derivável no ponto g de x, então quando você calcular a composta, o que é a composta? A composta é isso aqui, ó, g, né? F composta com g de x. Isso é a composta, tá? A composta vai fazer o quê? A composta é a função, vou botar um pouquinho para cá. É a função que vai pegar do conjunto A para o conjunto C direto. Essa é a composta, tá bom? Então a composta vai pegar esse cara aqui e vai levar direto nesse cara aqui. Tá? Então, se tanto g quanto f forem deriváveis, g composta com f composta com g também é derivável. Tá? É isso que diz o teorema. Tá? E a derivada vale isso aqui. Tá? Vale isso aqui. Então, esse é o que diz o teorema, a regra da cadeia. Tá? Isso que é importante. Ok? Então, uma observação é que a gente pode representar isso que aparece aqui na notação de Leibniz, tá? Como é que ficaria isso na notação de Leibniz? O que você faz? Então, escrever aqui, ó, usando a notação de Leibniz. Ok? Você chama y de f de u, bom? E você chama u de g de x. Então, quando você fizer isso, tá? A derivada da composta da função composta vai ser, tá? dy dx igual a dy du vezes du dx. Tá? Isso que aparece aqui é a mesma coisa do que aparece aqui. Tá? Só que em notação de Leibniz. Ok? Se trocar o g de x por u, ó, f' é df du. Tá? E u está chamando de g de x. Aqui é du dx. Tá? Então é a mesma coisa. Ok? Então
Então vamos ver aqui exemplos, tá? De como se usa a regra da cadeia. São importantes, tá? Uns exemplos. Vou pegar esse seguinte exemplo aqui, ó. Você tem essa função aqui, raiz de x quadrado mais 1. E você quer encontrar f' de x. Então, não existe teorema em matemática sem motivo, né? Se esse teorema ele existe, ele serve para alguma coisa. Tá? E para o que ele serve? Bem, nós vimos aqui no início da aula umas formuletas para algumas derivadas, né? Uma tabelinha com as fórmulas para algumas derivadas. A grande questão é que, em geral, você não vai encontrar a função que você quer derivar escrita nessa forma da tabela, tá? Você não vai encontrar. Então, em geral, o que acontece é que você vai derivar uma função e essa função ela vai estar escrita, né, como uma combinação das funções que aparecem nessa tabela, mas não necessariamente da forma que aparece nessa tabela, tá? Então, a regra da cadeia é a ferramenta que vai nos auxiliar a derivar uma função, tá? Sem que ela necessariamente se pareça com alguma coisa nessa tabela aqui. Bom, o que quero dizer com isso? Vamos lá, ó. Tem essa função aqui, ó, f de x igual a raiz quadrada de x quadrado mais 1. Na tabela não tem essa função para derivar, para você calcular a derivada, tá? Não tem mesmo. Tá? Mas a gente consegue calcular essa função, a derivada dessa função, usando as funções que aparecem naquela tabela lá e usando a regra da cadeia. Tá? O que a gente precisa fazer é escrever f de x, essa função aqui, como combinação das funções que aparecem na tabela. Se a gente fizer isso, a regra da cadeia vai dizer como então que essa derivada aqui se comporta com relação às derivadas que a gente escreveu anteriormente. Tá? Então, para isso, o que acontece? Vamos tentar fazer. A gente tem que separar essa função f de x, tá, da composição de duas funções que sejam simples para a gente calcular. Tá? Então, a primeira coisa é observar o seguinte, né? Eu vou escrever eu vou chamar f minúsculo de raiz de x, tá? E eu vou chamar g de x quadrado mais 1. Bom, essas duas funções que eu escrevi aqui, elas aparecem na tabela. Essa aqui aparece, essa função aqui, raiz quadrada de x, é a mesma coisa que x elevado a meio. Tá? E x elevado a meio aparece, ó, ela está aqui. X elevado a n qualquer número real, tá bom? Então, em particular, para o n valendo meio, ok? Então, opa, beleza, essa função aparece aqui. E a função g de x, ela também aparece aqui, tá? Porque é o mesmo caso, ó, x ao quadrado é a mesma função, tá? Que aparece aqui, ó. Só que agora, ao invés de meio, né, é 2, tá? O n. E essa aqui também. E o 1, né, ó. 1 é x elevado a 0. Tá? Então você vê que tanto f minúsculo, fzinho de x, quanto gzinho de x são duas funções escritas, né,
dessa forma aqui, ó, com funções que aparecem nessa tabela. Já f maiúsculo, que é a composição das duas, essa f maiúsculo aqui, ela não aparece na tabela. Mas não tem problema, por quê? Porque quando você calcula a composição dessas duas funções aqui, o que aparece é f. Ó. Se você escrever f de x, isso não é nada mais nada menos que f minúsculo composto com g de x. Tá vendo? Ó, f aplicado em g de x. Como é que se calcula isso, né? F, você troca o g de x, né? X quadrado, mais 1, ok? Isso aqui tudo, ó, faz o papel, isso tudo faz o papel do x que aparece aqui, ó. Então você troca isso tudo por x, tá? O que vai dar raiz quadrada de x quadrado mais 1. É a mesma função. Tá? Então, embora essa função f não apareça na tabela, ela se escreve como composição de duas funções que aparecem. Tá? Beleza. Então, agora eu posso usar a regra da cadeia. Então, vamos lá. Então, eu já sei que f se escreve como essa composição, ok? Então, vamos calcular separadinho a derivada de f minúsculo e a derivada de g minúsculo. Então, derivada de f, né, é a derivada da raiz de x. Isso aqui, raiz de x, se escreve como x elevado a meio. Derivada. Então, é meio. X elevado a meio menos 1. Então, é x elevado a menos meio sobre 2. Então, é x é 1 sobre 2 raiz de x. Tá? Então, isso é f' de x. E o que é g' de x? Calcula aqui, né? É a derivada de x quadrado mais 1. Isso é 2x mais 0, né? Porque a derivada de 1 é 0. Então, eu já tenho aqui, ó, derivada de f e derivada de g. Então, como eu já tenho derivada de f e derivada de g, agora eu já posso encontrar a derivada de f maiúsculo, né? Posso aplicar a regra da cadeia. Então, aplicando a regra da cadeia, o que a gente fica? Né? F maiúsculo, derivada, é o quê? Bom, F maiúsculo é isso aqui, tá bom? Então, isso vai dar F, bola G, composto com X. Mas a regra da cadeia me diz o quê? Como é que eu calculo isso? É a derivada de F aplicado em G vezes derivada de G. Tá? Então, derivada de f. Quem é a derivada de f? Eu já calculei, ó. Olha ele aqui, ó. Um sobre raiz de x. Tá? Então, eu escrevo 1 sobre 2 raiz de x. Tá? Mas você lembra que a função f', ela está evaluada aqui, ó, em g de x. Então, no lugar de x, eu tenho g de x. Então, aqui é g de x. Tá? G de x. Isso tudo vezes g' de x. Tá? G' de x, eu também calculei, tá aqui. É 2x. Agora eu termino. G de x é x quadrado mais 1. Então aqui é raiz de x quadrado mais 1. Só estou substituindo na função g de x. Tá? Vezes 2x.
Você pode deixar assim. Né? Se quiser escrever mais um pouquinho, ó, você simplifica aqui, ó, o 2 com 2, vai ficar x sobre raiz quadrada de x quadrado mais 1. Bom, então tá aí a derivada de f. É isso aí. Tá? Se você quisesse fazer usando a anotação de Leibniz, como é que ficaria? Tá? Vou fazer aqui essa mesma. Vou fazer outro exemplo usando a anotação de Leibniz. Tá? Vou pegar aqui outro exemplo. Vamos pegar a função. Está chamando de f maiúsculo. Cosseno de x à quarta. Tá? Então, encontrar derivada de f. Então aqui a gente vai usar a notação de Leibniz, tá? Como é que vai ficar? Então tem que escrever f de x como composição de duas funções, tá? Então eu vou chamar aqui, ó, y de cosseno de u. Tá? E vou chamar u de x à quarta. Tá? Então eu tenho aqui cosseno de x à quarta. Então eu estou chamando y de cosseno de u e u de x à quarta. Então se você fizer isso, tá? O f de x vai ser o que, ó? É o y, que é o cosseno de u, é o y, composto com isso aqui, ó. Ups. Composto com isso aqui. Tá vendo? Se eu fizer a composição aqui, ó, y igual a cosseno de u e u igual a x à quarta, quando você fizer a composição, dá o f de x, tá? Então, como é que fica a derivada? A derivada, você deriva aqui o y, dy dx, derivada do cosseno menos seno, de u, derivada de u, agora deriva o outro, deriva esse aqui, ó. Derivada de u com respeito a x, du dx, 4x ao cubo. Tá? Então, a sua função f derivada é quem? É dy. Opa, perdão, aqui é u, tá? Estou derivando com respeito a u. Então é dy du vezes du dx. Só que dy du é quem? É menos seno de u. E du dx é 4x ao cubo. Só que eu tenho que lembrar que u é quem? U que aparece aqui é x à quarta. É menos seno de x à quarta vezes 4x ao cubo. Tá? Você pode deixar assim. Ou se quiser, pode passar o 4 para frente aqui, ó. Menos 4x ao cubo seno de x à quarta. Tá? Então tá aí um exemplo feito agora com notação de Leibniz. Tá?
Vamos fazer outro exemplo agora. Pegar f de x, cosseno a quarta de x, então calcular derivada de f. Então, calcular aqui a derivada do cosseno a quarta, tá? Repara que é diferente do outro exemplo. No outro exemplo, o exemplo de cima, o argumento é que está sendo elevado à potência 4, tá bom? É o x a 4, é o argumento do cosseno, tá? Agora é o contrário, ó. Agora o 4 está elevando o cosseno e não o argumento, tá? É como se você estivesse pegando o cosseno de x e multiplicando por ele mesmo 4 vezes, tá? Aqui em cima não. Aqui em cima é só o argumento que aparece que está elevado à potência, o cosseno não. Ok? Então aqui, mesma coisa, né? Bem, a gente tem que escrever essa função aqui como composição de duas, onde as duas funções têm que aparecer naquela tabela acima que eu dei, né? Então, bem, tem cosseno aí e tem uma potência 4, né? Então o que eu vou fazer, eu vou chamar f de x a quarta e g de x de cosseno de x. Tá? Então o que você faz? Você vem aqui e calcula a f. Então, você calcula a derivada de f que vai dar 4x ao cubo, e a derivada de g que dá menos seno de x, tá? E aí então você vem aqui f de x. Como é que se escreve f de x, né? Como composição de f e g. F de x é f minúsculo composto com g de x. Ó. Isso é a mesma coisa que escrever f composto com g de x. Então dá f, tá? G de x é cosseno de x. Agora, esse que é cosseno de x, você joga dentro do x, que aparece aqui. Isso vai dar, então, cosseno de x a quarta. Tá? Isso é a mesma coisa que escrever cosseno a quarta de x. Bom, mesma coisa. Então, já tenho aqui a f escrita em função dessa composição aqui. Então, agora eu calculo a derivada da f. E usando a regra da cadeia, né? Então, tem aqui a derivada da f, a derivada dessa composta. Isso vai dar derivada de f aplicada em g de x vezes derivada de g. Tá? Então, derivada da f eu já calculei, tá aqui. Ó, derivada da f é 4x ao cubo, então eu escrevo 4x ao cubo. Só que eu vou lembrar que aqui, ó, a f' está aplicada em g de x. Então esse g de x ele tem que entrar no lugar desse x aqui, ó. Então no lugar de x aqui eu escrevo g de x. Então eu apago, escrevo g de x. Tá? Vezes g' de x. O g' de x está aqui, ó. Tá menos seno x. Tá? Então 4. O g de x eu substituo. Eu sei que é cosseno de x. Então, cosseno de x.
menos seno x. Tá? Então, menos 4 cosseno x ao cubo seno x. Tá aí a derivada da função que a gente queria. Tá? Então, muitos alunos perguntam assim, Diego, como é que eu vou saber? Aqui você está chamando... o aluno pergunta assim, como é que eu vou saber qual é a função que eu tenho que pegar para dar a composta que eu preciso? Né? Essa é uma dúvida muito comum. Aqui eu quero calcular a derivada dessa função, né? Aí eu tirei da manga que eu tenho que pegar f maiúsculo igual a x à quarta e g de x igual a cosseno de x, né? Então muitos alunos perguntam isso, como é que você tira da manga e como é que eu faço para encontrar isso? Bem, a resposta não é muito complicada, tá? Tem várias maneiras de fazer isso. Então a primeira é a seguinte, eu olho para essa fzão aqui, ó. Eu estou vendo, né? Eu estou vendo que o que é cosseno à quarta de x, né? Cosseno à quarta de x é você pegar cosseno de x e elevar a potência 4. Tá? Então, quando eu olho para isso aqui, eu estou olhando e eu vejo duas coisas, eu vejo duas funções. Eu vejo uma função que está aqui dentro, que é a função cosseno de x, tá? Eu vejo uma função que está do lado de fora, né? Como se fosse o x à quarta, tá? Que está elevando esse cosseno, tá bom? Então, quando eu olho para isso, eu vejo duas funções envolvidas, o cosseno e o x à quarta. Tá? Diego, como é que eu vou saber qual que é a ordem? Se eu trocar, ao invés de escrever f composta com g, escrever g composta com f, como é que eu vou acertar a ordem? Bem, se você fizer a conta da função composta, você vai ver que não vai dar. Por exemplo, ó, se você por acaso, nesse exemplo aqui, errasse, tá? Se você errasse, você sabe que tem envolvido, por exemplo, uma função cosseno, tá? E sabe que tem envolvida a função x à quarta. Mas vamos supor que você errasse aqui e errasse a ordem, né? Se você chamasse, por exemplo, se você fizesse, trocasse a ordem chamando g de x à quarta e f de x como cosseno de x, né? Então, se você não tem certeza se a ordem que você está pegando aqui está certa, você pode calcular a composta. Você vai fazer f composta com g tá? Vai dar f assim. E aí que vai dar, ó, aí você substitui aqui, ó, f g de x, x à quarta. Agora pega f, vai dar cosseno. Tá vendo? Deu diferente, ó. Se você não sabe direito qual a ordem do f, né, e g, quem você tem que pegar para f e para g, você sabe que tem um x à quarta e um cosseno. Você só não sabe quem que é a ordem, se o f é o x à quarta ou se o f é o cosseno, né, e etc. Então você calcula a composição e você vai chegar aqui. Quando chegar aqui você compara e vê se o que você obteve era a função que você queria. A função que você queria é essa aqui, ó. Ó, cosseno à quarta de x, ó. Essa é a função que você queria. Vamos colocar ela do lado aqui, ó, e comparar. Cosseno à quarta de x. Está diferente, tá vendo? O que aparece em cima é diferente do que aparece embaixo. Tá vendo? Em cima, o 4, a potência, eleva só o argumento, não eleva o cosseno. E embaixo, o 4 eleva o cosseno, não eleva o argumento. Tá? Então, se você sabe mais ou menos, né, as funções que estão envolvidas aí na composição da função que você quer calcular a derivada, mas você não sabe direito a ordem, você calcula a composição. Se você acertar a ordem da composição, no final ela tem que voltar na função que você quer derivar. Tá? Se você errou a ordem da composição, isso vai dar diferente, aí você troca. Bom?
Então essa aqui é a dica. Tá? Deixa eu ver mais exemplos. Mais um exemplo. Vou botar aqui, ó, calcular. Vou pôr direto aqui. Exponencial x ao cubo mais 2x menos 5, derivada. Vamos calcular essa derivada aqui, tá? Mesmíssima coisa, ó. Então o que eu tenho aqui, ó? Quando eu olho para esse negócio, eu vejo envolvido duas funções, tá? Eu vejo uma exponencial de x, tá? E eu vejo um polinômio, x aqui ao cubo mais 2x menos 5. Tá? O que eu preciso fazer é acertar a ordem disso aqui para ver quem é F, quem é G, na hora que eu calcular a composta, para voltar nisso aqui. Tá? Então o que eu vou fazer? Ó, eu chamo f de x exponencial de x e chamo g de x, tá? Essa função polinomial, x ao cubo mais 2x menos 5. Tá? Então, feito isso aqui, ó, vamos fazer a composição f composta com g. Quero ver se eu acertei a ordem, tá? Eu quero calcular essa composição e ver se eu volto na função de cima. Então, lá, isso dá f composto com g, tá? Que vai dar f. Quem é g de x? G de x é isso aqui. Então, ele entra no lugar da g, ó. Tá? Então, trocando vai ficar x ao cubo mais 2x menos 5. Tá? Então, agora eu troco a f, que é a exponencial de x, e isso aqui tudo vai entrar no lugar do x que aparece aqui na f. Tá? Tá? Então vai ficar exponencial e no lugar do x, x ao cubo mais 2x menos 5. Tá? Enfim, então beleza, opa, tá certo, né? A ordem que eu tomei tá certa. Voltou aqui no que eu tinha, que é o que eu quero calcular. Se eu tivesse colocado a ordem errada, né? Se eu tivesse escrito, por exemplo, ao invés de exponencial de x para f, se eu tivesse tomado para g exponencial de x, se eu tivesse tomado aqui para f, x ao cubo mais 2x menos 5, quando eu calculasse a composição, eu não obteria isso aqui, eu obteria outra coisa. Tá? Então, tá certo, agora eu derivo. Derivando, vai dar, né? A regra da cadeia me diz que a derivada de f aplicada em g de x vezes g' de x. Tá? Então, derivada de f, quanto que fica? Calcula aqui, ó. Quanto que é f'? F é exponencial de x.
Então, pela nossa tabelinha lá de cima, a derivada da exponencial é ela própria, né? Se a base for o número de Euler. E g' de x está aqui, ó. Tá? A derivada dá 3x quadrado mais 2. Ok? Então já tenho as derivadas calculadas, vou para a regra da cadeia. Então a f' aplicada em g de x, né? Então aqui é f', substituo aqui. Então fica f' é exponencial, ok? Só que no lugar do x eu coloco o g de x, porque ela está calculada em g de x, tá? Vezes g' de x. G' de x já põe direto. 3x ao quadrado mais 2. Que é isso aqui, né? Ok? Agora eu vou substituir o valor de g de x, né? G de x pelo valor dele, né? Que é x ao cubo mais 2x menos 5. Vai ficar x ao cubo mais 2x menos 5 vezes 3x quadrado mais 2. Então essa é a derivada. Apagar esse monte de seta que está uma bagunça. Ok? Então tá pronto, tá feito. Tá? Fazer um exercíciozinho aqui, um exemplinho, para tentar calcular a derivada do ln, tá? Então esse exemplo aqui é para calcular a derivada da função ln de x, tá? Calcular a derivada da função ln de x. Vou botar aqui, né? F de x igual a ln de x. Como é que a gente tenta fazer isso, né? Então a gente sabe que o logaritmo é o inverso da função exponencial, tá? Então aqui, ó, sabemos que essa função ln é a inversa da função exponencial, né? Que é essa função aqui, ó, da exponencial com a base e, uma inversa da outra, tá bom? Então, se isso acontece, o que eu posso dizer? Tá? Então, eu posso dizer que quando eu pegar g e calcular com f, isso dá a identidade, que é x. Tá? Isso significa dizer que é a inversa, né? Uma função inversa da outra, que quando você calcula, uma função inversa da outra, se quando você faz a composição, isso te retorna a identidade, que é a função x. Tá? Então aqui apareceu, ó, x. Tá? E a mesma coisa para o contrário, né? Poderia fazer também f composto com g, também daria x. Tá? Então isso aqui é a definição, tá, de função inversa. Tá? Então,
propriedades, né? Já é a definição. Ok? Bom, mas isso aqui é a mesma coisa que escrever o quê, ó? Isso aqui é a mesma coisa que escrever. Vamos lá, ó. G composto com F é G aplicado em F. Tá vendo? E G, tá vendo? Aplicado em F de X. Quem é F de X? Ln. Igual a X. Tá vendo? Que é a mesma coisa, né? Bem, você pode deixar assim, tá? E aqui também você tem F composto com G, X, que é G composto com F de X, que é exponencial, que é igual a X, tá? A gente vai usar só a primeira, tá? E que eu vou escrever, então, vou botar aqui em cima, é G composto com Ln de X, isso é igual a X, tá? Isso por definição de função inversa, ok? Então eu vou pegar e derivar isso aqui, ó. Vou chamar isso aqui de estrela. Isso aqui é uma igualdade, né? Então, derivando, estrela, o que a gente obtém, né? Ó, eu vou usar a regra da cadeia, tá? Então, eu tenho a derivada dessa composta. Tá? Bom, a derivada aqui da composta vai me dar a derivada de G aplicado em Ln de X vezes a derivada do Ln de X igual derivada de X. Derivada de X é 1. Tá? Agora, o que é a derivada de G? Né? G de X é essa função aqui, ó. A derivada da exponencial é ela própria. Então, aqui vai dar, né, como a derivada da exponencial ela própria, na base é, vai dar G aplicado em Ln vezes Ln de X. Bom, tá? Só que G, né, o que é Ln de X? Né? G Ln de X dá quanto? Dá X. Então eu vou usar aqui da X derivada de Ln de X igual a 1. Então a derivada da Ln é 1 sobre X. Tá? Aqui a gente está usando a regra da cadeia. Bom? E a definição de inversa da função Ln, da função exponencial, ok? Fizemos a continha, então chegamos que a derivada do Ln é 1 sobre x. Tá? Então saiu esse exemplinho aí. Eu quero fazer mais um último exemplo, que você pode aplicar a regra da cadeia várias vezes, tá? A gente aplicou aqui uma vez, você pode aplicar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, etc. Tá? Ó, esse exemplo aqui. Quero derivar essa função aqui, ó. Vou pegar f de x igual a ln
composta com cosseno, composta com x² mais exponencial de x. Tá? Quer derivar f. Ok? Bom, vamos lá. Fazer a mesma coisa, tá? Então eu tenho que escrever isso aqui como composição, tá? Das funções. Então o que eu faço? Bom, primeira coisa que eu faço é a seguinte. Eu olho para cá, ó. Isso aqui é uma função, tá vendo? Posso chamar de h x² mais exponencial de x, tá? Tem mais uma função, ó. Essa aqui, ó, que é o cosseno. Então eu vou chamar de g de x cosseno. E mais uma função que aparece aí, que é o logaritmo, é o ln. Então eu vou chamar de f de x, o ln. Tá? E vamos calcular aqui a composição disso tudo para ver se volta no f de x. Tá? Ó, vamos lá. Eu quero calcular f composto com g composto com h. Vamos ver o que a gente obtém aqui. Ó. Então isso vai dar f, né, g h de x. Tá? Então vamos lá. Ó. Começa pelo de cá, ó, sempre pela direita. Então é f composto com g composto h de x é isso aqui, ó. Então você joga aqui dentro. Vai dar x² mais exponencial de x. Tá? Agora continua. F, né? Agora esse x² mais exponencial de x, ele entra no lugar do x da função g. Tá? Então fica cosseno de x² mais exponencial de x. Tá? Agora, isso aqui tudo entra como o x da função f. Então vai ficar ln, né, cosseno de x² mais exponencial de x. Então a gente vê que volta, né? Ó. Então, show de bola. Isso aqui era exatamente o que eu tinha. Tá? Então significa que, ó, aqui, né? Mesma coisa. Tá vendo? Então significa que as funções que eu tomei aqui estão corretas. Tá? Vamos agora derivar cada uma delas. A galinha, vou usar a mesma cor. A galinha é 2x mais exponencial de x. G' menos seno x. E f', derivada do logaritmo que nós já vimos, né? 1 sobre x. Tá? Então já temos aqui calculado as derivadas que a gente precisa. Agora vamos aplicar a regra da cadeia. Tá? Aplicando a regra da cadeia.
que a gente faz? Bom, eu posso olhar para isso aqui, ó. Assim. Eu posso olhar para... como se eu estivesse calculando primeiro a composição do G com H. Ó. Posso calcular a composição do G com H. Para depois calcular a composição de F. Isso aqui funciona como uma função só. Tá vendo? Então, quando eu calcular aqui, usar a regra da cadeia, né? Isso aqui é a derivada disso. E o que a regra da cadeia me diz? Que a derivada da função f, que é a função de fora, aplicada na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. G, bola H, derivada em x. Tá? Então eu repito essa parte aqui, que não tem nada para fazer. E agora eu posso de novo aplicar a regra da cadeia. Ó. Eu tenho a derivada de uma composição. Tá? Então como é que fica isso? Com a derivada de g aplicada em h de x vezes derivada de h de x. Aqui pronto. Agora eu posso calcular a derivada daquela função lá baseada nas fórmulas que eu já tenho. Tá? Então, aqui é a derivada de f aplicada na função g composta com h. Tá? Onde é que está g composta com h? G composta com h está aqui. Ó. Eu já até calculei ela, mas eu calculo de novo, não tem problema. Ó. G composta com h é cosseno de x quadrado mais exponencial de x. É o que aparece aqui, ó. A g composta com h. Ó. Tá? Justamente ela. Então, escreva ela aqui, cosseno de x quadrado mais exponencial de x vezes g' aplicado em h. Quem era h mesmo? X quadrado mais exponencial de x vezes a galinha. A galinha eu já calculei, é 2x mais exponencial de x. Então fica, vamos lá, continuando. Então f', ó, essa parte aqui eu vou voltar nela. Tá? Então eu tenho que colocar f' aplicada nesse número aqui, ó, nessa função. Tá? Que eu estou circulando. Tá? F' eu já calculei, ó. Tá aqui. Então no lugar de x dessa função, eu troco por esse, tá circulado em preto aqui, ó. Então é 1 sobre cosseno de x quadrado mais exponencial de x vezes, agora eu vou pro lado de cá. G' também já está calculado, ó. Tá aqui. Né? Só que no lugar do x, eu vou colocar x quadrado mais exponencial de x. É o que aparece aqui, ó. Né? Então vamos lá, o g' é seno de x, então vai ficar menos seno, só que no lugar do x é x quadrado mais exponencial de x vezes, a derivada eu repito.
igual, né? Agora é só multiplicar tudo, né? Eu sempre gosto de colocar assim, ó, menos 2x mais exponencial de x vezes seno de x quadrado mais exponencial de x. Tudo dividido por cosseno aplicado em x quadrado mais exponencial de x. Tá? Então tá aí a derivada. Bem grande, né? Ok? Alguma pergunta?